Olá, muito bom dia, graça e paz a todos vocês. Nesta manhã de sábado, estamos mais uma vez iniciando mais um Café Teológico. E você que está me assistindo em qualquer outro momento, uma boa tarde, uma boa noite. E se você está assistindo em qualquer manhã, também deixo aqui o meu bom dia para você. Que bom que você já está comigo. Que bom que temos várias pessoas nos ouvindo nesta manhã para iniciar mais um Café Teológico, para que você possa crescer no conhecimento da Palavra do Senhor. O meu café já está aqui preparado e o seu já tomou, já preparou? Vem comigo neste exato momento, vamos estudar um pouco mais a Palavra do Senhor e hoje, dando sequência em nossos estudos na Carta aos Hebreus. Você já pode pegar a sua Bíblia aí, abrir lá em Hebreus, capítulos 10, a gente vai terminar o 9, vai entrar no capítulo 10 no dia de hoje. E você precisa, mais uma vez, como eu sempre digo, você pega a Bíblia em uma mão e o café na outra mão. E nós vamos estudar hoje a Palavra de Deus mais um pouco. A Palavra do Senhor nos diz assim que o meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento na vontade de Deus, em sua Palavra. Por isso, cada vez mais precisamos fazer como os cristãos de Bereia. Quando assim os apóstolos estavam pregando, eles estavam examinando nas Escrituras se aquilo que eles estavam estudando de fato assim o era. Então, fica aí o meu incentivo para que você possa permanecer comigo até o final dessa transmissão. Você que está pela Web Rádio Pense Nisso, é muito bom tê-los também. Já está chegando pessoas, nossos queridos amigos de sempre, a Nara, a Beatriz está conosco, dizendo bom dia, Deus abençoe este momento no estudo de sua palavra. Noêmia, Lucila Scherer também. Bom dia, obrigado, pastor, pelas mensagens bíblicas. Assistindo de Marechal Cândido Rondon. Obrigado, Deus abençoe a você também e a todos os outros que já estão conosco também nesta manhã de sábado, hoje dia 20 de março de 2021. Vamos mais uma vez tendo esse privilégio nesta manhã e eu quero compartilhar com você. Nós também estamos agora compartilhando esta live depois dela ser encerrada, não somente no YouTube, no canal da Pense Nisso, mas também no Instagram da Pense Nisso. Você pode assistir por lá também. Então, uma grande novidade, eu cumprimento aqueles que depois irão assistir pelo Instagram. Um grande abraço, é bom saber que há muitas pessoas também nos acompanhando pelo Instagram. Mais uma vez, enquanto que os nossos queridos vão se chegando aí, prepare a sua Bíblia, o seu café para estudarmos mais um pouco. Cumprimento aqui a Ed Krause Schwartz, está dizendo bom dia, com a graça de Deus, e também a Maria Andréa Soares dizendo bom dia. Bom dia a vocês, já preparando as suas Bíblias. Enquanto que você se prepara aí com o café e a Bíblia, faço aqui um momento propaganda. Você pode também sempre lembrar de assinar esta revista, a revista Pense Nisso. Se você ainda não é assinante, eu digo assim, não perca mais tempo, assine pelo site pensenissoteologica.com, porque esta revista a cada trimestre traz assuntos maravilhosos estudados à luz da Palavra de Deus, especialmente assuntos que estão na atualidade, podemos dizer assuntos contemporâneos. Então, como este trimestre, janeiro e fevereiro, tivemos aqui o politicamente correto na igreja, e a pergunta, é certo ou não é? Como se posicionar? Você precisa conhecer, você precisa também cada vez mais estudar sobre esse tema, e convidamos você para assinar. Já está chegando uma nova edição aí, porque temos já preparando uma revista do trimestre de abril, maio e junho. Neste trimestre, a Pense Nisso vai comemorar o seu 4º aniversário. Já são 4 anos editando esta revista, que cada vez mais é uma alegria muito grande quando a gente tem o trabalho de editar, para que as pessoas possam também saber, conhecer e crescer neste conhecimento. Cumprimento aqui também a Wanda Martim, que estão conosco lá na Florida. Deus abençoe vocês. A Nelly Prestes Souza, bom dia, pastor. Que Deus continue abençoando a pregação da sua palavra. A de Pelotas, ela está falando muito bem. E é bom saber que todos vocês estão conosco. Temos ouvintes também no Rio de Janeiro, pela Web Rádio Pense Nisso, e tantos outros aqui pela Web Rádio Pense Nisso que estão em nossa cidade, aqui em Canguçu. Muito bem, café
café já está preparado, já temos 10 aqui conosco no Facebook. Vamos degustar um café e você já abra comigo a Bíblia. Nós queremos mais uma vez seguir estudando os textos. Nós temos para hoje então o final do capítulo 9, a partir do versículo 23 até o 28, e depois a gente entra no capítulo 10, versículos 1 até 18 apenas. Eu estou pegando isso em partes porque a própria Bíblia, a minha Bíblia aqui, a NTLH, ela tem essa divisão com um título em meio. A gente sabe que os títulos não são do texto original. No entanto, a gente pega isso porque é uma divisão até bem sugestiva. Então vamos falar hoje: o sacrifício de Cristo tira pecados. Muitas vezes, e ainda mais hoje, nós ouvimos pouco dizer, até mesmo dentro da igreja, sobre pecado. Então você que está me ouvindo, hoje nós vamos ouvir falar que sim, há pecado e há muitos pecados, e a palavra de Deus diz assim: todos são pecadores. Não adianta a gente apontar o dedo dizendo aquele é mais, aquele fez isso, aquele fez assado. Todos nós pecamos em pensamentos, palavras, ações e omissões. E nunca se esqueça, se você confessa, quando você vai a algum culto luterano, você confessa isto. Então, nós somos pecadores e se tem pecado, precisa também ter perdão. E é o que nós vamos ver aqui, como é que foi dado esse perdão, e é dado esse perdão a nós, porque alguém pagou o preço de todos os nossos pecados, do passado, do presente e do futuro ainda, os pecados que iremos cometer. Deus também tem assim uma palavra para eles, mas basta que você confesse e reconheça que em Jesus há salvação. Vamos lá então. Também o Arno Piper está conosco, dizendo bom dia para todos, de Jaru, Rondônia, eu acho que se eu não me engano. Muito bem, que bom que você está conosco também nesta manhã. Iniciando o texto para o nosso estudo, vamos lá, abra sua Bíblia. Mais uma vez, repito o texto, estamos em Hebreus, capítulos 9, versículos 23 em diante. Essas coisas, que eram cópias das realidades celestiais, deviam ser purificadas desse modo. Mas as próprias coisas celestiais exigem sacrifícios bem melhores. Você que está me acompanhando, você que já esteve comigo em outro momento, entre os cafés, até mesmo sempre lembrando, se você assistindo hoje pela primeira vez e nunca ouviu como é o nosso modo de apresentar esse estudo, nós estamos pausadamente, versículo a versículo, de uma carta. E hoje, mais uma vez, estamos na carta aos Hebreus, e já isso é uma série de programas que estamos em cima da carta aos Hebreus. Quando termina uma, a gente segue para outra, mas nós estamos analisando versículo a versículo o que o Senhor tem para nos dizer por meio de sua palavra. Então é muito interessante que você pode perceber, o texto ele segue, por mais que a NTLH coloca um título aqui no meio, mas ele segue porque, como eu também já falei, esta carta, ela, além de ser uma carta, ela é um sermão. Então o autor, quando escreve, ele foi escrevendo direto, ele está seguindo a ideia daquilo que falamos na semana passada. Os sacrifícios do Antigo Testamento, elas, aqui que ele está falando aqui, é uma cópia das realidades celestiais, deviam ser purificadas deste modo. E olha o detalhe para onde ele está querendo chamar a atenção. Mas as próprias coisas celestiais exigem sacrifícios bem melhores. Então, se os sacrifícios do Antigo Testamento, todo o ritual para se ter perdão de pecados era feito, Deus assim tinha mandado, isso simplesmente é para dizer e apresentar a nós que lá na frente viria algo muito melhor. Porque para o céu, para ter perdão de pecados uma vez por todas, Deus quer algo melhor. Por que Deus então pediu para que o povo fizesse sacrifício? Para que eles pudessem ter, de uma forma até mesmo pedagógica, de uma forma em que Deus ele estava mostrando a eles, por
meios naturais, por meios ali que eles tinham, de uma forma, talvez eu poderia dizer até simples, de uma forma palpável, o que haveria de vir que tinha algo maravilhoso por trás, que é algo sobrenatural que Deus em Cristo fez, se encarnando na pessoa de Jesus e assim trazendo a salvação. Então, o sacrifício que eles levavam, os animais que eram levados para se ter perdão dos pecados, era simplesmente uma cópia daquilo que haveria de vir. Então, é feito algo para lembrar que lá na frente viria algo melhor e maior. Versículo 24. Cristo não entrou num lugar santo, feito por seres humanos. Lembra daquilo que, se você esteve comigo, se não esteve, vai lá no YouTube. O estudo da semana passada está salvo lá, você pode também conferir. Está tudo salvo lá por datas. O que é esse lugar santo? É uma repartição do templo lá do Antigo Testamento, onde as pessoas iam para adorar. Mas no lugar santo não ia qualquer pessoa. Veja bem, Cristo não entrou num lugar santo feito por seres humanos. Esse lugar santo somente o sacerdote ia, que é uma cópia do verdadeiro lugar. Ele entrou no céu, onde agora aparece na presença de Deus para pedir a nosso favor. Então, aquilo que antes falei, o que tínhamos no Antigo Testamento, o templo, é uma cópia daquilo que Jesus fez e para onde ele foi. Jesus realizou o sacrifício, seu sacrifício para obter perdão dos pecados a todos que nele creem. Agora, ele foi aos céus. E a gente sabe sua ascensão, ele foi aos céus e entrou no lugar santo. E essa é a figura que ele está usando. Está pegando uma linguagem lá do Antigo Testamento para dizer verdades celestiais, aquilo que Jesus fez de forma concreta. E nós temos aqui então, e por que ele está dizendo isso? Porque a comunidade judaica, as pessoas, os hebreus, a quem é destinado no primeiro momento essa carta, eles tinham a compreensão muito clara daquilo que ele está falando, talvez muito mais que nós, porque nós nunca vimos um templo judeu e as repartições que há. Pelo menos eu nunca vi. Você pode pesquisar na internet e você vai ter uma imagem lá como era a divisão do templo. Mas nós nunca estivemos presentes. Essas pessoas a quem ele se destina, no primeiro momento essa carta, tinham essa concepção. Eles tinham um entendimento sobre isso. Então, você talvez não está compreendendo tanto, mas vamos adiante, que talvez vai ficar mais claro para você no decorrer do texto. Temos então aqui o versículo 10, ou melhor, versículo 24, ainda segue dizendo, ele entrou no céu, onde agora aparece na presença de Deus para pedir em nosso favor. Jesus foi ao céu e também é chamado lá por João, ele é chamado do nosso advogado, ele está junto a Deus intercedendo por nós. Por isso que nós oramos em nome de Jesus. Ele intercede por nós. Versículo 25, o grande sacerdote entra todos os anos, figura lá do Antigo Testamento, no lugar santíssimo, onde só ele podia entrar, levando consigo sangue de animal. A gente falou isso na semana passada. Porém, Cristo não entrou para se oferecer muitas vezes. Se fosse assim, ele teria de sofrer muitas vezes desde a criação do mundo. Pelo contrário, uma vez por todas ele apareceu agora, quando os tempos estão chegando ao fim, para tirar os pecados por meio do sacrifício de si mesmo. Então, versículo 25, 26 está dizendo assim, o grande sacerdote, ele entrava uma vez por ano no lugar santíssimo para oferecer sangue de animais sobre a arca da aliança e assim obter perdão dos seus pecados próprios e de todo o povo a quem ele representava ali. Jesus não fez isso e não está fazendo isso todas as vezes no céu. Ele fez uma vez por todas. O seu sacrifício é válido uma vez por todas. Então, não precisa mais ser feito. O sacrifício de Jesus ele é perfeito, completo e agradável a Deus. Isso a gente sempre precisa mencionar. E o autor aqui está mais uma vez dando a imagem e lembrando-nos disso.
Ele ofereceu a si mesmo para a expiação dos nossos pecados e por isso está com Deus agora. E ele faz o quê? Faz com que todos os nossos pecados possam ser perdoados uma vez que cremos e confessamos Jesus como nosso Salvador. Então você que me ouve, talvez você que não pertence a nenhuma igreja, você que vai ouvir isso em outro momento, lembre-se, se a sua consciência está pesada, se você reconhece-se como um pecador, dia após dia nós pecamos, eu já falei em pensamentos, palavras, ações e omissões. Se você assim se considera, corra para Cristo, confesse seus pecados, creia em Jesus e você será salvo, você terá o perdão dos pecados. Então lembre-se sempre disso, para que possa também se apropriar dessa graça que Deus concede a cada um que crê em seu Filho. Cumprimento aqui também nosso irmão pastor Haroldo Wagner, está conosco, graça e paz, está dizendo. Que bom que você também está conosco. Pega a sua Bíblia, estamos em Hebreus capítulo 9, já encerrando o capítulo 9, estamos indo para o versículo 27. Café Teológico todos os sábados, como você já bem sabe, querido pastor Haroldo. Tantos outros, Helene Prestes também já disse que antes, bom dia pastor, Deus abençoe sempre os nossos estudos. Vamos adiante então, versículo 27. Cada pessoa tem de morrer uma só vez e depois ser julgada por Deus. E aí talvez você está se perguntando, mas o que ele está querendo dizer agora? Parece que saiu o foco. Está falando de Jesus e ele está falando agora da morte, que é uma vez só. Isso ele lembra a morte de Jesus. Jesus não morre todas as vezes. É o contexto do texto. Jesus morreu uma vez só para dar perdão dos nossos pecados e ressuscitou. Nós vamos lembrar isso daqui a mais ou menos 2 semanas, nem tem mais 2 semanas, temos a Sexta-feira Santa, o sábado de Aleluia, daqui 15 dias nós já temos o sábado de Aleluia aí novamente. Jesus morreu uma vez por todas, para que nós pudéssemos saber que não é que Jesus sempre de novo ele morre, ele se entrega para dar perdão pelos pecados. Porque lá no Antigo Testamento era feito isso, os animais precisariam ser oferecidos toda vez que houvesse pecado. Então Jesus só se oferece uma vez e este é santo, este é agradável e válido. Isso é muito importante sempre lembrar. Por isso que cada pessoa morre uma vez só e depois é julgada por Deus. E traz essa lembrança, isso também é conosco. Aqui a gente poderia sair um pouco da ideia e lembrar daquilo que cremos e o que a Bíblia diz, que uma pessoa, ela morre e é julgada por Deus. O que acontece? Não significa que existe reencarnação. Não. Morreu, julgamento. Isso é que a Bíblia está falando, e você ouviu aqui no versículo 27. Cada pessoa tem de morrer uma vez só e depois ser julgada por Deus. Não há reencarnação. Morreu, já segue-se o destino dessa pessoa. Se creu em Jesus, esta irá ao céu. Se ela não creu e rejeitou a graça de Deus, conquistada em Jesus, esta já está no inferno. Porque Jesus disse, isso está lá no Evangelho de João, Jesus diz assim: quem crê em mim não mais será julgado. Agora, quem não crê em mim, este já está julgado. Então, eu digo assim, creu, está no céu. Creu em Jesus, tem Ele como seu Salvador, está no céu. Se você não creu, lamento de dizer, o inferno já te espera, de portas abertas. Então, isso nos dá a margem para dizer assim, não tem reencarnação, o Espírito não fica vagando por aí, como muitos acham, muitos até têm medo, muitos acham que pode acontecer alguma outra coisa. A Bíblia é muito clara, apenas nesse versículo dá para a gente fazer um outro estudo até mesmo, mas apenas isso que eu quero dizer a você. A Bíblia diz, morreu, tem julgamento. Não segue para um lado ou outro. Então, sempre é bom lembrar que se você tem o Senhor Jesus, se os teus queridos morreram em Cristo, foram em nome dele batizados, eles estão guardados no Senhor. Eles já estão com
o Senhor. Isso é muito válido sempre lembrar também. Voltando ao texto, versículo 28. Assim também Cristo foi oferecido uma só vez em sacrifício. Então veja o que ele está dizendo aqui. Eu saí um pouco do contexto só para explicar essa questão da morte, mas voltando aqui ao contexto, está dizendo, Jesus se ofereceu uma vez, ele morreu uma vez, e assim também que toda pessoa ela morre uma vez e depois é julgada por Deus, então por isso que ele usa esta comparação. Jesus se ofereceu uma só vez em sacrifício para tirar os pecados de muitas pessoas, depois ele aparecerá pela segunda vez, e é interessante, por causa desse texto, desse versículo aqui, que a gente fala assim, a segunda vinda de Cristo. A Bíblia em nenhum outro momento ela menciona a segunda vinda como a segunda. Teve a primeira, como ele veio como um bebê, na noite de Natal, a gente lembra isso, e aqui está dizendo, ele virá pela segunda vez. Em outros momentos, não fala de segunda vez, fala do Filho do Homem virá, do dia do juízo final, enfim. Mas aqui está dizendo segunda vez. Jesus virá para quê? Para levar os seus. Como ele está dizendo aqui, o versículo 28 segue, tá assim. Não para tirar pecados. Eu leio um pouco antes para que você entenda. Começando no versículo 28 novamente. Assim também Cristo foi oferecido uma só vez em sacrifício para tirar os pecados de muitas pessoas. Depois ele aparecerá pela segunda vez, não para tirar pecados. Preste atenção. Não é mais para tirar pecados da humanidade. Para quem então Jesus vem? O texto muito claro está dizendo assim, aqueles que estão esperando Ele, mas para salvar as pessoas que estão esperando Ele. Então, entenda uma coisa, a salvação completa, ela se realizará, acontecerá quando Jesus vier pela segunda vez. Não é que nós temos uma meia salvação, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer assim que nós vamos ser salvos, completamente tirados desse mundo de corrupção, de medo, de dor, de morte, quando Jesus vier pela segunda vez. Então essa salvação de Ele irá nos levar para o reino de Sua glória, nos querido e lindo céu que Ele nos foi preparar. Então isso Ele irá fazer pela segunda vez. Salvação Ele já deu, já fez, já realizou, já temos ela. Agora, nos salvar desse mundo, desse vale de lágrimas que nós vivemos, isso acontecerá quando Ele vier pela segunda vez. Cada dia mais nós estamos mais próximos desse dia, você sabia disso? Muitas pessoas não querem entender, não querem aceitar e também não querem ouvir falar sobre isso, porque muitas pessoas têm medo da segunda vinda de Jesus. A Bíblia diz que todos aqueles que creem em Jesus, quando ouvirem falar dos sinais que Jesus já nos alertou, nós precisamos alegrar. A Bíblia diz, ergam as vossas cabeças, fiquem alegres, está vindo Jesus. Então, talvez eu estou caminhando na contramão do mundo, quando a gente vê tantas pessoas desesperadas, tristes, agoniadas, em meio ao que nós estamos vivendo. E a Bíblia diz assim, fica alegre, isso é um sinal dos tempos. É um sinal que Jesus está vindo. Olha que coisa magnífica. Jesus está vindo para buscar você que crê nele e levar para casa. Então é muito bom saber disso. A gente precisa se alegrar também. Ok? Vamos então cumprimentar os nossos irmãos. A Traula Kunzmann está conosco, dando bom dia, pastor. Muito bom dia. Também o Rubelino Pessoa está conosco, querido Rubelino, que hoje à noite tem o seu programa. Quero aqui lembrar também, hoje à noite, às 19h06, tem o programa Prosa Rural com o Rubelino Pessoa, que está conosco. Grande abraço, Rubelino. Muito bom tê-lo também aqui nesta manhã. Vamos lá então, nós temos, agora encerramos aqui o capítulo 9. Estamos, para você que chegou mais depois, Hebreus capítulos 9, encerramos aqui. Agora vamos iniciar o capítulo 10. E a ideia segue do texto.
Vamos lá, a lei dada por Moisés não é um modelo completo e fiel das coisas verdadeiras. É apenas uma sombra das coisas boas que hão de vir. A lei que foi dada por Moisés. Não estou dizendo aqui 10 mandamentos, mas sim todas as leis cerimoniais que Deus mandou o povo fazer enquanto estavam debaixo do jugo desta lei. Uma vez que nós vivemos no tempo do Novo Testamento, que temos a fé em Jesus, as leis cerimoniais foram abolidas, porque elas eram sombras daquilo que haveria de vir. E é isso que ele segue dizendo aqui, ó. É apenas uma sombra das coisas boas que estão por vir. Então, as leis cerimoniais eram uma representação daquilo que haveria de vir, que é melhor e perfeito e completo. Então, por isso que nós não seguimos mais as leis de certas vestimentas, de dias de festa, de comidas, o que se deve, o que não deve comer. A Bíblia está cheia dessas leis. Veja lá, basta você ler o livro de Levítico, lá no Antigo Testamento, tem muitos em Êxodo também, e tantos outros, os 5 primeiros livros da Bíblia, tem muitas leis, nós chamamos das leis cerimoniais, como o cristão, como a igreja do Antigo Testamento precisava viver. E essas leis apontavam para um só, que é Jesus. Ele veio para cumprir a lei de Deus, os 10 mandamentos perfeitamente, e também mostrar que as leis cerimoniais do Antigo Testamento, elas culminam e apontam tudo para Jesus. E vamos seguindo aqui. Versículo 1, nós temos então: os mesmos sacrifícios são oferecidos sempre ano após ano, portanto, como pode a lei, por meio desses sacrifícios, aperfeiçoar as pessoas que esperam e chegam perto de Deus? É uma pergunta. A lei ela é incompleta, ela é ineficaz, ela não faz com que nós podemos nos achegar diante de Deus. E aqui podemos incluir a lei de Deus, os 10 mandamentos, porque ela é tão perfeita, pura e santa, eu estou dizendo os 10 mandamentos, que ela não consegue, nós, por nossas próprias forças, não conseguimos cumpri-la perfeitamente para chegarmos perto de Deus. Versículo 2 do capítulo 10. Se as pessoas que adoram a Deus estivessem sido purificadas dos seus pecados, não se sentiriam mais culpadas de nenhum pecado, e todos os sacrifícios terminariam. Mas a culpa sempre segue, a culpa sempre está aí. Em meio disso, esses sacrifícios, realizados ano após ano, servem para fazer com que as pessoas lembrem dos seus pecados. O que ele está dizendo aqui? Antes eu falei assim que Deus ele usa muitas vezes de forma muito pedagógica aquilo que ele disse para fazer, a sua lei, para que as pessoas pudessem aprender de forma categórica, de forma até mesmo figurada, aquilo que haveria de vir. Preste atenção, olha que maravilhoso que Deus faz. Muitas vezes as leis eram feitas e as pessoas levavam sacrifícios ao templo para se ter perdão dos pecados, e isso estava ensinando a eles. E olha como é que Deus faz. Estava ensinando a eles que eles precisavam saber que eles eram pecadores, eles precisavam reconhecer isso, levar algo até o templo para que isso pudesse ser sacrificado, morto, o sangue dele ali precisava ser derramado. Lembrando que lá na frente viria alguém que entregaria o seu sangue, a sua vida, para dar perdão dos pecados. Então, a promessa lá de Gênesis, ela estava vagarosamente se cumprindo, e ela culmina tudo em Cristo. Culminando-se em Cristo, as pessoas viam, aprendiam de forma bem clara aquilo que e naquilo para que eles precisavam crer, que Deus iria preparar um sacrifício perfeito e completo. Este é Jesus. Muito bem. Vamos adiante, o versículo 2, então.
segue falando se as pessoas que adoram a Deus tivessem sido purificados de seus pecados, eu já li esse versículo, não se sentiriam mais culpados de nenhum pecado e todos os sacrifícios terminariam. Versículo 3. Em vez disso, esses sacrifícios realizados ano após ano servem para fazer com que as pessoas lembrem dos seus pecados. Também já li. E repito aqui para enfatizar isso. As pessoas lembrem dos seus pecados. Por isso precisava sempre fazer o sacrifício de novo. Isso aqui eu posso lembrar o que também o apóstolo Paulo diz lá em Romanos, que a lei foi dada para aumentar o pecado. E aí talvez você esteja se assustando quando ouve esta expressão. Isso não é minha, é do apóstolo Paulo que diz: a lei de Deus foi dada para que ela aumente o pecado. Mas não deveria ser assim, deveria amenizar o pecado. Mas é ao contrário, porque nós só sabemos que somos pecadores, tem uma lei que diz: não faça isso. Deus está dizendo: não faça. Quando a gente traz para os 10 mandamentos, nós sabemos que lá tem 10, parece pouco, mas a amplitude dos 10 mandamentos é de forma tão clara, é de forma tão completa e abrange toda a vida de toda e qualquer pessoa, seja ela cristã ou não. A gente percebe pela lei que nós somos extremamente pecadores. O texto aqui do versículo 3 está dizendo assim: as leis, os sacrifícios eram para que eles lembrassem sempre de que eram pecadores. A lei de Deus, ela tem esta metodologia de mostrar sempre para você e para mim que nós somos pecadores. E meus queridos que me assistem, que me ouvem aqui pela Web Rádio Pense Nisso, comece a observar a tua vida. Não se ache melhor do que outros. Não ache que você cumpre os mandamentos, talvez até mesmo não perfeitamente, mas talvez você pense: eu dou o meu melhor e cumpro os mandamentos, pelo menos uma parte. E aí eu preciso lembrar você do que Tiago diz, que a lei de Deus, ela só tem validade a cumprimento perfeito. Isso só Jesus conseguiu fazer. Porque se você cumpre 9 dos mandamentos, você torna-se culpado de todos. Por quê? Porque Deus diz assim: se você não cumpriu um mandamento, o restante também não vale. Então, nós temos a ideia de que na matemática de Deus a diferença 10 menos 1 para nós é 9, para Deus é 10 menos 1 é nada. Não vale nada. Então, por isso, de novo, nós vamos lembrar o que? Graças a Deus que tem Jesus, que a gente precisa correr até Ele sempre, nos agarrar a Cristo, porque se não fosse Ele, meu amigo, minha amiga, meus irmãos, não teria salvação para nós. Jesus é o nosso Salvador. Nós temos então também no versículo 4: pois o sangue de touros e de bodes não pode de modo nenhum tirar os pecados de ninguém. Então o que ele está dizendo aqui? Os sacrifícios eram sombras daquilo que haveria de vir. Eles não podem tirar pecados de ninguém. Ali Deus estava ensinando que haveria de vir um sacrifício perfeito e completo. E o versículo 5 segue: por isso Cristo, ao entrar no mundo, disse: tu, ó Deus, não queres animais oferecidos em sacrifício, nem ofertas de cereais, mas preparaste um corpo para mim. E o versículo 5, bem como 6 e 7, é uma citação lá do Salmo 40, 6 a 8. Não te agradam as ofertas de animais queimados inteiros no altar. Não agrada a Deus isso. Nem os sacrifícios oferecidos para tirar pecados. Então eu disse: estou aqui, ó Deus, venho fazer a tua vontade, assim como está escrito a meu respeito no livro da lei. Você está percebendo a beleza deste texto? A beleza do texto está em que Jesus ele diz assim, usando o salmo que já veio antes de Jesus pisar na terra. É um salmo messiânico, a gente poderia dizer. Ele cita aqui dizendo assim: Deus não agrada dos sacrifícios.
Isso não serve para Deus. Então, se você ainda hoje tem alguma vestígio em mente de que precisa fazer algum sacrifício para que você possa ter perdão dos pecados, meu amigo, minha amiga, meus irmãos, não vai adiantar nada, que não é isso que Deus quer. Ele já preparou um sacrifício. Então nós temos aqui o seguinte, o versículo 7, Jesus, ele diz: estou aqui, ó Deus, venho fazer a tua vontade, assim como está escrito a meu respeito no livro da lei. O livro da lei, lembram, é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, eram chamados livros da lei, porque lá existem inúmeras leis. Lá fala a respeito de Jesus, especialmente como aqui estamos refletindo, a lei do Antigo Testamento aponta para Jesus, eram sombras daquilo que haveria de vir. Então, Jesus se coloca no lugar e desce a esse mundo, se encarna, vem até nós para fazer o quê? Para cumprir a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a criação fosse reconciliada com Ele, e para que isso acontecesse, um sacrifício perfeito e pleno precisava acontecer. E Jesus se oferece para fazer este sacrifício. Muito bem. Nós temos aí a Noêmia Lucila Schwer, está dizendo bom dia, obrigada, pastor, linda reflexão, assistindo de Marechal Cândido, Rondon. Muito obrigado pelas palavras também. Versículo 8, vamos lá. Primeiro ele disse: tu não queres sacrifícios ou ofertas de animais, e não te agrada as ofertas de animais queimados inteiros no altar, nem os sacrifícios oferecidos para tirar pecados. Ele disse isso, embora todos os sacrifícios sejam oferecidos de acordo com a lei. O autor está dizendo assim: Deus mandou fazer, foram oferecidos, mas Deus não se agrada desse sacrifício. Porque, eu já disse, Deus estava apenas ensinando eles lá no Antigo Testamento o que haveria de vir. Por isso que eles precisavam fazer, não que Deus se agradava daqueles sacrifícios. Versículo 9. Depois ele disse: estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. O autor simplesmente explica o que ele citou acima. Assim também Deus acabou com todos os antigos sacrifícios e pôs no lugar dele o sacrifício de Cristo. Porque Jesus Cristo fez o que Deus quis, nós somos purificados do pecado pela oferta que ele fez, uma vez por todas, no seu próprio corpo. Está muito claro o texto, já disse, estudo a vocês também. Somos purificados, salvos e perdoados pelo sacrifício de Jesus. Então, se você confessa Cristo como seu Senhor e tem a Ele como Senhor e Salvador, saiba que os teus pecados são perdoados. Nunca se esqueça disso. Versículo 11. Todo sacerdote judeu cumpre todos os dias os seus deveres religiosos e oferece muitas vezes os mesmos sacrifícios, mas estes nunca poderão tirar pecados. Olha o que o sacerdote fazia, tinha os deveres religiosos, que eram oferecer sacrifícios diários também. E eu imagino como deveria ser cansativo, né? Todos os dias o sacerdote judeu precisava fazer sacrifícios. Tinha um sacrifício especial que era uma vez por ano, que era a entrada no lugar santíssimo, que é o dia do Yom Kippur, dia do perdão, que os grandes sacerdotes, uma pessoa específica, entrava no lugar santíssimo para oferecer pecados. Ou melhor, oferecer o sacrifício pelos pecados dele mesmo e também das pessoas. Mas também tinham sacrifícios diários. Quão cansativo isso era? Você pode imaginar comigo? Ele oferecia, mas esses nunca poderão tirar pecados. Versículo 12, porém Jesus Cristo ofereceu só um sacrifício para tirar pecados, uma oferta que vale para sempre, e depois sentou-se no lado direito de Deus. Um sacrifício perfeito para sempre. Ali Jesus está esperando até que Deus ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos seus pés. Nós temos no versículo 13 algo que é dito:
Também nos Salmos, muitas vezes, o salmista ele tem essa linguagem quando coloca assim, que os inimigos ficam embaixo dos pés. Então é uma linguagem até mesmo do Antigo Egito, em que quando o faraó vencia, ele se colocava de pé e todos os seus inimigos precisavam adorar. Eles ficavam ajoelhados, e esta é a expressão de onde vem essa expressão, os inimigos, aqueles que foram os perdedores, precisavam ficar aos pés do vencedor, lá no Antigo Egito. Se a gente começar a pesquisar até mesmo algumas linguagens, não somente linguagens, mas até mesmo alguns escritos antigos do Egito, algumas descrições que há nas pirâmides, isso você pode pesquisar na internet. Esta mesma linguagem, as figuras que eram pintadas dentro muitas vezes das pirâmides, tinha esta imagem, o faraó de pé, ele estava se exaltando como vitorioso e os inimigos debaixo dos pés. Existem muitas imagens que foram pintadas nas cavernas, também dentro das pirâmides no Egito, mostrando aquilo que a Bíblia muitas vezes fala, que o vencedor, ele coloca os seus inimigos debaixo dos seus pés. Jesus está aqui dizendo também, esperando até que Deus ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos seus pés. Que Jesus fique acima deles, porque Jesus é vencedor, ele é vitorioso. Assim como um sacrifício só, ele aperfeiçoou para sempre os que são purificados do pecado. Então Jesus vence o diabo, o pecado e o mundo. Por isso pode se colocar debaixo dos seus pés. Ele é vitorioso. Versículo 15. O Espírito Santo também nos dá o seu testemunho sobre isso. Primeiro ele diz, uma citação, versículo 16, nós temos uma 15 e 16, segue citação de Jeremias, capítulos 31, 33 a 34. Também já foi citado em Hebreus 8 a 12. Essa citação interessante vai entrar neste final de semana, para você que vai ouvir e participar de culto. Essa citação de Jeremias vai entrar na trienal dos cultos em nossa igreja este final de semana, quando diz assim: quando este tempo chegar, diz o Senhor, eu farei com o povo de Israel esta aliança. Porei as minhas leis no coração deles e na mente deles as escreverei. A lei de Deus. E qual é a lei? Nós podemos lembrar o que Jesus disse. Só vou terminar o versículo 17 aqui. Depois ele diz: não lembrarei mais os seus pecados, nem das suas maldades. Que lei é esta que vai ser colocada em nosso coração? Jesus diz, ele resume a lei de Deus em 2 mandamentos: amor a Deus acima de todas as coisas, a primeira tábua, os 3 primeiros mandamentos, e amor ao próximo como a ti mesmo, os 7 outros mandamentos. Então, essa lei do amor, em que nós cristãos, nós estamos debaixo dessa lei, ela foi posta em nosso coração uma vez que nós temos Jesus. O que eu quero dizer com isso? Nós temos a lei de Deus em nosso coração. Isso vai lembrar, quando Deus cria o ser humano, também ele escreve na mente do ser humano a sua lei. E por isso que mesmo uma pessoa não sendo cristã, ela sabe que é errado matar, ela sabe que é errado roubar, enfim, pesa em sua consciência quando faz alguma coisa contrária àquilo que está na lei, porque ela foi posta em nossa mente. Agora, quando entrou o pecado no mundo, maior parte desta lei foi apagada. E Deus diz nesta profecia, lá de Jeremias 31, 33 a 34, que Deus iria recolocar a sua lei nos nossos corações. E é a lei de Cristo, a lei do amor, que faz com que também há o cumprimento da sua vontade. Nós temos, o apóstolo Paulo diz assim: o amor é o perfeito cumprimento da lei. Porque quem ama a Deus, tem a Ele como único Deus, não usa o nome dele em vão, tem um dia de descanso, honra pai e mãe,
não mata, não adultera, não furta, não fala mal, não cobiça. O amor, ele está todo envolvido nos mandamentos. Então, isso que nós temos é o que o texto de Hebreus está nos dizendo assim, que Deus, ele vai colocar por meio desse ensinamento que eu vos estou aqui apresentando, que o amor é o perfeito cumprimento da lei. Para quê então? Simplesmente para mostrar que nós somos cristãos. Não para ter o céu mais. Não precisa de cumprir mandamentos para ter o céu. Mas simplesmente nós mostramos o que somos pela vida que apresentamos às pessoas. O versículo 17 reforça aquilo que eu já falei. Não lembrarei mais de seus pecados, nem das suas maldades. Deus diz e promete esquecer dos nossos pecados. Ele não vai lembrar e nem vai julgar, mas pelos nossos pecados. Está me entendendo o que eu estou falando? Deus não vai lembrar dos pecados, nem vai julgar pelos mesmos. Por quê? O julgamento é dado uma vez que você crê ou não crê em Jesus. Repita, se você crê em Jesus, tem o céu. Se você não crê, você não tem Ele como teu Salvador, você já está julgado para o inferno. Então, por isso que quando nós temos Jesus, nós queremos confessar sempre e cada vez mais o nosso estado de pecador, nosso estado de dependente de sua graça e sempre de novo ter o perdão para estarmos com Ele. E Deus promete, Ele não vai lembrar mais dos nossos pecados. Então, aquele pecado que você confessou no último culto, esqueça deles, não lembre-os mais, não traga de volta e não fique jogando na cara dos seus irmãos. Há muitas pessoas dentro da igreja que quando confessaram um pecado de forma coletiva, às vezes ainda não conseguem se perdoar uns aos outros, então às vezes se joga na cara, fulano de tal fez isso, lembra o que ele fez, pode fazer de novo. Então quantas vezes há até mesmo jogar pecados na cara um do outro, e a gente precisa voltar para a Bíblia e veja o que Deus diz. Ele diz assim, eu não lembro mais. Para de ficar vocês remoendo pecado que já foram confessados e perdoados. Né? Então veja a forma que Deus lida com os nossos pecados. E para encerrar o versículo 18. Assim, quando os pecados são perdoados, já não há mais necessidade de oferta para tirá-los. Tudo aquilo que falamos aqui está no versículo 18, de forma bem resumida. Quando os nossos pecados são perdoados, já não existe mais necessidade de oferta para tirá-los. Há perdão por meio do sacrifício de Jesus. Por isso não precisa de outra oferta a mais para termos o perdão dos pecados. Então eu encerro por aqui nesse versículo 18. Versículo 19 ele segue falando e a gente vai deixar isso para a semana que vem. E eu espero mais uma vez que você tenha aprendido um pouco mais da palavra do Senhor, aquilo que Ele quer dizer. E ainda para encerrar eu lembro por que foi escrito tudo isso. Parece que está tão repetitivo, né? O que o autor aos Hebreus está dizendo. Já vários capítulos estamos falando do sacrifício do Antigo Testamento que apresentavam e mostram e apontam para Jesus. A gente está falando isso muito, mas lembre-se que além de ser uma carta, a carta aos Hebreus, ela também é um sermão. E um sermão, às vezes, ele é meio repetitivo mesmo. Ele vai repetindo, mas isso é muito interessante a gente pegar e para que a gente memorize isso. Eu não vou dizer que essa era a intenção do autor, mas se não é, ela precisa ser. Quando a gente repete as coisas, você lembre-se, há o intuito por trás, para que você lembre-se sempre. Nós só vamos guardar em nosso coração quando você ouvir várias vezes. Alguns estudos científicos até dizem que se você ouvir 21 vezes a mesma coisa, você lembra daquilo para sempre. Você cria um hábito. Então, temos muito ainda o que repetir, não é mesmo? Mas sempre é coisa nova que nós aprendemos aqui. Então, se você gostou desse estudo, não esqueça de compartilhar na sua rede social, assim você também vai estar colaborando para que essa palavra alcance outros corações
Esta é a nossa forma de fazer missão nesses tempos que estamos vivendo. Século 21 nos dá a oportunidade de apenas em um clique fazer a nossa parte como Deus assim ordenou e de fazer discípulos de todas as nações. Como é que a gente faz? Pregando a palavra. E você prega compartilhando aquilo que já tanto temos aqui. Muito bem, agradeço mais uma vez a você. Sempre, se houver e ficou com alguma dúvida, você que está na rádio, mande para o WhatsApp a sua dúvida, 53999014822. Se você está aqui na live, pode deixar nos comentários. Também será um prazer enorme responder a cada um de vocês. Agradeço aqueles também que estão sempre conosco. Se você ainda não conhece a nossa web rádio Pense Nisso, baixe o aplicativo na sua loja de aplicativos Google Play. Lá você tem conteúdo 24 horas no ar para você também. Muito bem, eu agradeço vocês todos que estão comigo e sábado que vem estaremos de volta, se Deus assim nos permitir. Um grande abraço a todos vocês e desejo as mais ricas bênçãos de Deus também para esse final de semana. Fiquem na paz, um grande abraço a todos vocês. Ainda temos aí no final, a Traula está dizendo, obrigado pastor, gostei do estudo, sou de São Lourenço do Sul. Um grande abraço, Traula, para você também, é sempre bom tê-la aqui nesta manhã. Fiquem na paz todos vocês.